Oi, gente! Professor Leandro Knebel por aqui e vamos para mais uma aula de Sociologia. Lembrando que estamos estudando o livro Sociologia Hoje. No capítulo de hoje estudaremos Evolucionismo e Diferença. É um período da história em que surge a antropologia. Lembrando que em Sociologia do ensino médio se estuda Sociologia, estuda-se no primeiro ano Antropologia e no terceiro ano Ciências Políticas. Então, essa aula de hoje estudaremos quando surgiu a ciência de Antropologia. Foi aquele período em que os europeus se lançaram ao mar, no período das grandes navegações, e quando colonizaram novas terras. Colonizaram a Ásia, colonizaram a África e também as Américas. Foi um período que foi chamado de colonialismo europeu. E neste avanço do colonialismo europeu sobre as novas regiões do mundo, tiveram os encontros com outros povos, com outras populações que já viviam naquele lugar. E esses encontros geraram os relatos que foram feitos. Algumas pessoas que acompanhavam essas viagens escreviam, registravam esses momentos de encontro com os novos povos. Por exemplo, no Brasil, quem fazia isso eram os padres. Geralmente eram os padres que tinham a instrução, eles sabiam escrever, sabiam ler. Por isso, eles que registravam todos esses relatos das viagens. Assim surgiram os registros históricos, que conhecemos até hoje. São documentos que foram guardados como registro dessa história. E assim, então, surgem os estudiosos que começam a estudar esses novos povos. Esses povos que foram considerados nativos, que foram chamados de indígenas, especialmente nas Américas, eles ganharam o nome de índio. E geralmente esses estudiosos que faziam esses estudos, eles eram ligados à elite colonial. Então a elite colonial, ela queria que as suas ações fossem embasadas cientificamente. Nesse sentido, uma das ideias que foi gerada naquele momento foi que os povos indígenas ou os povos nativos eram considerados menos evoluídos do que os brancos europeus. Isso dava a justificativa de que eles deveriam ser colonizados e civilizados. A ideia de civilização era de que a civilização era mais avançada do que os não civilizados. Por isso, eles precisavam subjugar os indígenas para que eles também evoluíssem. Então, naquela época, foi elaborado uma escala evolutiva, onde eram classificados os povos, as etnias, em mais ou menos evoluídas de acordo com essa escala. A ideia, então, foi comparar a sociedade a uma criança, a um ser humano. Então, enquanto criança, a pessoa tem menos conhecimento, sabedoria e evolução do que um adulto. Então, à medida que a pessoa vai crescendo, vai estudando, vai evoluindo, ela vai se tornando mais civilizado, entre aspas. Essa foi a comparação que foi feita na época com as sociedades. Assim como uma pessoa nasce, cresce, se desenvolve, evolui, as sociedades também foram comparadas dessa maneira. Nessa escala de evolução teriam 3 estágios: a selvageria, a barbárie e a civilização, que seriam os povos europeus que estariam mais evoluídos. Nesse contexto, então, surgiu uma teoria chamada de evolucionismo social, que seria a questão da evolução da sociedade. Naquela época, Charles Darwin já tinha desenvolvido a teoria da evolução das espécies, a evolução natural de todas as espécies vivas do planeta. Os cientistas sociais, então, usaram essa teoria da evolução das espécies para aplicar também a evolução social da humanidade. Não tem nada a ver com Charles Darwin, mas eles usaram esse modelo de pensamento
para justificar a evolução da sociedade. Segundo essa teoria, o ser humano se desenvolve mais de acordo com a necessidade e a sua adaptabilidade ao meio ambiente. Em muitos momentos da história, essa teoria foi usada para justificar o domínio dos europeus, dos ditos civilizados, sobre aquelas populações consideradas menos evoluídas. Segundo eles deveriam evoluir esse povo, essas pessoas. Por isso, eles teriam que dominá-las. Mas, no fundo, o que tinha mesmo era um desejo de tomar suas terras, tomar suas riquezas, saquear tudo que eles tinham. Essa teoria do evolucionismo social, também chamada de darwinismo social, foi usada para justificar as diferentes raças, as diferentes etnias existentes no mundo. Por exemplo, os brancos europeus, os negros africanos, os amarelos asiáticos e os indígenas americanos. E junto com essa classificação também havia a classificação evolutiva, onde sempre os europeus, os brancos, se consideravam mais evoluídos do que os outros. Também nesse período surgiu uma teoria chamada eugenia. Essa teoria era muito cruel, pois somente os brancos eram considerados a raça evoluída e eles deveriam subjugar todos os outros. Foi essa ideia que deu origem a muitas barbáries daquela época. Essa era a ideia da raça pura. Portanto, uma raça pura não poderia se misturar com outras raças. Por exemplo, o branco não poderia se juntar com o africano negro, não poderia se juntar com o indígena, porque eles eram considerados inferiores. Ele estaria se poluindo, estaria se contaminando com outra raça. Então, os descendentes já estariam impuros, seriam inferiores. Baseado nessa teoria, tiveram ideias até mesmo de eliminar as raças inferiores. Um exemplo disso foi o que aconteceu com Hitler na Alemanha, onde ele considerava os judeus a raça inferior, então ele deveria exterminar esse povo. E não só esse exemplo, mas outros exemplos que aconteceram ao longo da história, em que um povo se considerava superior ao outro e queria eliminar o outro povo que era considerado inferior, baseado na teoria da eugenia. Nesse sentido, foram feitos muitos estudos também para purificar a raça ariana, ou seja, criar uma raça cada vez mais pura que dominasse todo o planeta. Então, esses foram alguns momentos da história da humanidade, especialmente de 1400 em diante, onde os estudos dos antropólogos começaram a estudar os novos povos. Ao longo do tempo, os cientistas foram percebendo que todas essas ideias eram muito errôneas. Hoje em dia já se sabe que não existem várias raças humanas. Existe apenas a raça humana, que tem várias etnias, tem cores de pele diferentes, costumes e culturas diferentes, mas uma única é a raça. Esses exemplos podem ilustrar como que ao longo do tempo, ao longo da história, um grupo de pessoas dominou sobre outros grupos. Na próxima aula vamos estudar como que esses povos nativos tinham a sua organização social interna, as suas sociedades, como se organizavam, como que eles tinham as suas estruturas de parentesco e qual era a relação deles com a propriedade, com a terra. Bons estudos, aguardo você na próxima aula.